e hoje o nosso assunto é treinamento esportivo. Para falar com a gente, temos aqui o Irineu Loturco, que é doutor em alto rendimento esportivo e diretor técnico do NAR, o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo. Boa tarde, Irineu, obrigada por ter vindo. Boa tarde, obrigado a vocês por me receber aqui. E com a gente aqui também o Paulo Conde, que é repórter da Editoria de Esporte. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Irineu. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é meu. Irineu, para começar, eu queria te perguntar o seguinte. Hoje no mundo do esporte, há uma quantidade de dados sendo produzidos e sendo avaliados imensa, como nunca teve. A tecnologia está atrelada ao treinamento como a gente nunca viu. Agora, parece que tem muita gente que ainda não sabe como lidar com essa quantidade de dados que vem sendo produzidos. Qual que é o caminho certo para, usando a tecnologia, usando a ciência, conseguir transformar isso em resultado? Pois é, essa é uma observação muito boa, porque tudo que a tecnologia faz é aumentar a velocidade e a precisão para a aquisição desses dados. Mas o que você faz com esses dados, né? A partir do momento que você tem isso coletado, o que a gente, por exemplo, tenta fazer no núcleo de alto rendimento é transformar esses dados em pareceres científicos. A gente usa essa informação que é coletada, analisa essa informação para poder produzir ciência, né? Então você tem todos os caminhos para que isso seja feito. Basicamente, a ciência ela acaba facilitando um pouco os processos que estão no esporte. Ela permite que você acerte mais, ela permite que você corte caminhos e consiga melhores resultados. Esse é o papel da ciência no esporte, né? Os atletas, normalmente, eles estão acostumados a fazer os movimentos meio por instinto, né? Muitos atletas não conseguem entender exatamente por que eles estão fazendo aquilo, eles simplesmente sabem fazer. E aí vocês chegam e começam a quantificar, a medir tudo e explicar para ele aquilo. Não é estranho? Como é que os atletas recebem esse novo jeito de olhar para o que o corpo deles faz? O ideal é que você saiba transmitir essa informação, né? Basicamente, a gente trabalha com os treinadores. Então, a partir do momento que você entende quais são as capacidades e habilidades motoras que determinam o desempenho numa determinada modalidade, tudo que você tem que fazer é trabalhar junto com o treinador para que ele consiga desenvolver ao máximo essas capacidades no atleta que definitivamente vai incorrer numa melhora do rendimento. Então, basicamente, o que a gente faz é usar essa informação para tornar o atleta mais eficiente, sem complicar muito a vida do treinador. Então, também é importante para nós que estamos na ponta da ciência saber levar essa informação de uma maneira mais simplificada para o treinador. A gente pode ser complexo sem ser complicado. Irineu, atualmente o NAR trabalha com quais modalidades mais especificamente? E até a gente agora está a menos de 4 meses do início dos Jogos Olímpicos, assim, qual tipo de trabalho vocês desenvolveram com alguns dos potenciais medalhistas ou candidatos a pódio que o Brasil vai ter daqui a 4 meses no Rio? Entre modalidades e especialidades esportivas, o NAR atende hoje mais de 70 modalidades, né? Você pega algumas modalidades como atletismo que tem diferentes especialidades, tem dezenas de especialidades dentro. Então nós atendemos grande parte dos atletas olímpicos e paralímpicos que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. A gente está quase na última fase do ciclo olímpico, do ciclo de preparação. O que a gente faz agora é o polimento do atleta. Então a gente tenta trabalhar mais próximo aos treinadores, mais próximo aos atletas, para que a gente consiga acertar os modelos de treinamento, para que a gente consiga diminuir o percentual de erros, né? Diminuir as margens de erros dentro do processo de treino. Isso tem dois objetivos distintos, né? Minimizar a incidência de lesão e melhorar o atleta, melhorar o desempenho específico do atleta. Mas basicamente a gente já está numa fase final de preparação do atleta. Dos atletas que foram para Londres, por exemplo, quem que ganhou medalha que passou pelo NAR, pelo trabalho que vocês fazem? Grande parte desses atletas, né? Tanto nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu não consigo te precisar isso em nomes e números. Por exemplo, assim, a seleção olímpica de boxe, que teve 3 medalhas em Londres, foi uma seleção que basicamente fez quase toda a preparação dentro do núcleo de alto rendimento. E a imensa maioria dos atletas paralímpicos, né? Inclusive essa semana a gente está tendo um camping com 50 atletas paralímpicos lá do atletismo. Eles também são trabalhos que nós fazemos muito próximo ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Para você ter uma ideia, a gente atendeu quase 70% da delegação olímpica e paralímpica em Londres. A imensa maioria dos medalhistas estavam dentro dessa quantidade de atletas. Irineu, desde que o Brasil foi eleito sede dos Jogos Olímpicos, o Rio foi eleito sede em 2009, outubro de 2009, eu acho que todos os detalhes que podiam ser cobertos, acho que pelo menos houve algum tipo de iniciativa para tentar se cobrir. E aí acho que assim, a preparação física é um detalhe, a preparação psicológica é outro, o descanso, sono, você falou de tudo um pouco. A atuação do NAR desde 2009 para cá, nesses quase 7 anos, aumentou muito, vocês foram mais procurados, vocês
O nível de trabalho aumentou muito? Como é que foi esse tipo de situação? O NAR ele existe desde novembro de 2011. Né? Nós já começamos com um trabalho muito forte, né? Porque, como você bem falou, a partir do momento que o Brasil conquistou o direito de ser uma sede olímpica no final de 2009, o projeto começou a ser desenhado até que efetivamente nós estávamos com uma sede já em novembro de 2011. Já próximo às Olimpíadas de 2012, o movimento foi muito grande. E isso aumentou muito com a proximidade dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então hoje o nosso volume de trabalho é realmente muito alto, né? A gente, além de ter um centro de atendimento de atleta e treinador, hoje nós temos cursos de pós-graduação dentro do NAR. Então nós trabalhamos de segunda a segunda com diferentes modalidades, né? Então a nossa procura tem aumentado bastante e o que eu espero é que mesmo depois dos Jogos Olímpicos o Brasil tome um caminho diferente no esporte de alto rendimento, né? Para que a gente consiga continuar atendendo esses atletas, esses treinadores, porque isso não depende só de nós, também depende dos recursos que esses atletas e treinadores têm para que possam chegar até nós, né? Os atletas, a gente está em São Paulo, mas atletas de equipes nacionais não necessariamente são de São Paulo. Nós atendemos atletas do Brasil todo. E o que a gente faz também hoje é atender muito atleta de base também, das seleções de base e alguns projetos de base que nós já começamos dentro do NAR. O caminho para chegar até vocês é feito uma procura dos treinadores, das confederações? Como é que funciona? Dos treinadores. A gente tem um elo direto com o treinador. São atletas que representam o Brasil em competições olímpicas e paralímpicas, mas o nosso laço, o nosso elo de ligação ao treinador. O que torna, né, Mari, você conhece bem de perto o nosso trabalho é muito forte, muito associado ao treinador, porque também o treinador é o grande chefe da equipe, ele é o comandante da equipe. Não adianta a confederação obrigar o treinador aí no NAR ou em qualquer centro se ele não confiar naquele trabalho. Então a gente tem uma confiança muito grande dos treinadores, até porque nós também confiamos muito nos treinadores. O nosso caminho é sempre o contato direto do treinador com o nosso setor de atendimento. E já teve procura de meio inusitada, assim, de repente treinadores que têm um atleta ou que não sabiam nem direito o que era, mas foram atrás de vocês para começar um trabalho? Sim, no começo sim, hoje a gente já está bem, o nosso trabalho já está muito bem sedimentado, né? Os treinadores já sabem qual o nosso tipo de atendimento, mas o começo é sempre um pouco mais complicado. Teve de tudo no começo, hoje a gente já está com um trabalho bem sedimentado, então os atletas e os treinadores que nos procuram já sabem quais são os caminhos e o que pode e o que não pode ser feito dentro do NAR. Acho que um dos esportes que vocês mais pesquisam e trabalham para aperfeiçoar é o atletismo, né? E a gente está aqui na beira da Olimpíada, o atletismo brasileiro, a gente comenta muito, por exemplo, tanto a questão noticiosa como debate mesmo. O atletismo, por que o Brasil chega aos Jogos do Rio com tão poucas medalhas? A ideia não é te perguntar uma questão filosófica, mas dos estudos que você e o Núcleo de Alto Rendimento fazem lá, é possível ter alguma explicação por que de repente o Brasil, que ganhava muitas medalhas no atletismo, tanto em campo, em pista, hoje tem uma questão de safra, questão de recurso, situação técnica? Você tem algum palpite? É um pouco mais simples, não é nem um palpite, é uma constatação. O número de praticantes, né, que é uma coisa que está acima de trabalho de confederação, acima de trabalho de Comitê Olímpico Brasileiro. É um sistema que, nos países que funciona, né, nos países que esse sistema funciona, existem escolas envolvidas, existe um sistema universitário envolvido. O Brasil hoje não tem um sistema de formação de atleta. Então, o nosso atleta de atletismo ele é selecionado entre muito poucos atletas. O que a gente precisaria era ter mais praticantes. Então é um pouco mais simples. E num país de dimensões continentais como o Brasil, não é tão simples você desenvolver um sistema esportivo nacional, mas isso precisa ser feito, né? Então, basicamente, o atletismo, por ser uma modalidade esportiva extremamente pura, que depende de talento, tem uma influência genética muito grande, você tem que descobrir o atleta muito precocemente. Então, enquanto nós não tivermos um sistema, provavelmente um sistema de competição nas escolas, como a Jamaica faz, por exemplo, a gente não vai ter grandes atletas, a gente sempre vai depender de casos isolados, como a Malren, como a Fabiana e por aí vai. E nessa ausência de sistema que o Brasil não tem, um sistema de massificação de esporte, como que a ciência pode ajudar nesse encontrar de talentos, nessa procura por esses talentos? As ferramentas que nós utilizamos hoje nos permitem diagnosticar algumas capacidades motoras que são determinantes do desempenho. Então, o que a gente tenta fazer hoje é mapear essas capacidades. Porque num determinado momento, quando você tiver esse número grande de praticantes, você também pode usar as ferramentas científicas para melhorar o seu processo de seleção.
E também, a partir do momento que você tem um atleta diferenciado, você melhora o sistema de treinamento. Mas é importante a gente entender que o treinamento em si, principalmente em algumas modalidades do atletismo, por exemplo, na velocidade, ele tem os seus limites. A gente não consegue melhorar tanto um atleta. Para um atleta ser hoje correr para abaixo de 10, esse atleta tem que ser descoberto. Eu preciso descobrir esse atleta precocemente, eu preciso trabalhar em cima desse talento, porque as melhoras de velocidade depois de um atleta formado são muito baixas. Você melhora 4%, 5% a velocidade máxima de um atleta. Então, basicamente, se eu não tiver um cara muito rápido, ele não vai ser um finalista olímpico. Então, o que a gente tenta fazer com a ciência é quais são as ferramentas para que eu melhore o processo de seleção. E a partir do momento que eu seleciono, como é que eu posso fazer esse cara melhorar esses 4%, esses 5%? E no ano passado, por exemplo, existia, ou era também um caso de... Porque, por exemplo, durante certo momento o Brasil teve uma safra de bons corredores nos 800 metros. Tinha o Joaquim Cruz, campeão olímpico, o Zequinha Barbosa e o Agberto Guimarães. Isso daí seria o quê? É um flash que acontece ou durante... É possível diagnosticar por que existem esse... Ou pode ser que a gente esteja falando isso agora, daqui a 3 anos o Brasil tenha 2, 3 bons velocistas nos 100 metros? Olha, do ponto de vista, olhando com viés mais científico, são casos isolados. Tá. Por mais que sejam o Joaquim, o Zequinha, o Agberto, são casos isolados ainda. Coincidência ali. Como hoje a gente tem Duda, Malrin e Fabiana mais ou menos na mesma safra. Né? Temos atletas de nível mundial mais ou menos na mesma safra. Mas ainda são casos isolados. A gente está falando de saltadores em distância, coloquei uma saltadora com vara aí no meio, mas são casos isolados. A gente não tem um sistema ainda, né? Sim. Então, por muito tempo, nós tivemos grandes saltadores já em outras épocas, como o próprio João do Pulo, enfim, e por aí vai. Porém, são casos isolados. Faz falta esse sistema. À medida que o esporte se desenvolve mundialmente, o número de praticantes aumenta em outras regiões e no Brasil, como esse sistema não é desenvolvido, esse número de praticantes não aumenta. Sim. Então, a tendência é essa janela aumentar. Essas dificuldades para nós formarmos campeões aumentam, porque nós vamos ter menos atletas competindo com atletas mais selecionados e a gente começa a ter esses problemas. Existe uma necessidade urgente, né, de se criar um sistema nacional de seleção de talentos, de formação de talentos. E quando você pensa num atleta, num grupo de atletas, o quanto das habilidades que eles têm são genéticas e o quanto são habilidades treináveis? Quando você pensa, por exemplo, num velocista, muita gente olha e fala, nossa, como a Jamaica consegue produzir tantos corredores e a gente não. O quanto tem desse componente genético e o quanto tem do que você consegue trabalhar e melhorar? Não? É difícil colocar isso em números exatos, mas esses esportes mais puros, do atletismo, por exemplo, existe um componente genético muito associado no resultado esportivo. Alguns esportes que envolvem mais a aprendizagem de gestos técnicos, esportes coletivos, por exemplo, existe todo um comportamento técnico e tático que é um pouco mais treinável. É difícil quantificar, mas atletas são seres humanos muito diferentes do ponto de vista genético, né? E é importante a gente falar que a gente ainda busca, quando a gente vai diferenciar esses perfis genéticos, a gente diferencia em cima do que nós já conhecemos. Tem muita coisa que a ciência ainda não conhece, mas atletas são sujeitos muito diferentes de pessoas que não têm esses talentos tão exacerbados como os atletas têm. O que dá para falar de uma maneira mais generalizada é que atletas dependem muito sim de um componente genético. E quanto mais precocemente eles forem descobertos, mais você consegue ter influência sobre o desempenho desse atleta. Irina, voltando um pouquinho à questão da massificação, eu sei que vocês trabalham bastante com o pessoal do judô, né? Também teve passagens, tiveram passagens pelo NAR. E o judô, é engraçado, porque a gente fala de massificação esportiva, o Brasil não é um exemplo de ter, como você mesmo citou, um sistema de massificação. A pessoa entra num clube, depois ela segue para uma outra triagem, aí acaba indo para seleções regionais e por aí vai. Mas o judô é um caso que o Brasil desde 84 vai a toda a edição olímpica vai a pódios. Do que você pesquisou também, existe uma predisposição do brasileiro para arte marcial, ou isso faz parte de o fato apenas de ter mais gente na base praticando, leva o filho para fazer judô, para pegar para disciplina e tal? Como você está justamente num processo de estudo, o que é tanta diferença? Já que a gente ouve também dos judocas ou do pessoal do judô que assim também não existe um grande sistema que você vai. Você tem alguns clubes formadores pequenos que depois levam a outros grandes, Pinheiros, Minas e tudo mais.
Mas o que você, com a sua experiência, Os dois você acha? pontos, né? A luta está enraizada na sociedade brasileira. A gente tem grandes lutadores em várias modalidades. Né? Hoje a gente tem campeão mundial de karatê, a gente tem medalhista olímpico de taekwondo, 3 medalhas no boxe, por as exemplo. próprias artes marciais mistas. Esses caras acabam migrando de outras lutas. Temos as medalhas do boxe. Então, primeira coisa, sim, existe sim uma tendência das famílias levarem as crianças para praticar arte marcial. Isso está enraizado no povo brasileiro. Segundo, que existe, é muito fácil você encontrar academias de judô. A Confederação Brasileira de Judô tem muitos atletas federados. Então a base é maior. Existe um sistema nos clubes e a própria situação do judô, né? O que o judô exige para ser treinado é um pouco mais simples. Né? Então às vezes você não precisa de um espaço tão grande, você precisa de um tatame, você precisa de um bom professor, você já está treinando. Então, por mais que o sistema geral do brasileiro no esporte, do esporte brasileiro ainda careça de alguns meios e alguns modelos melhores, o judô tem sim um bom trabalho, tem muito atleta na base e tem grandes clubes, como você mesmo citou. Tem grandes clubes em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem grandes clubes em Minas Gerais, tem grandes clubes no norte e no nordeste do país. Então, basicamente, uma base maior, mais atleta competindo. E essa tendência, né, da arte marcial está enraizada na sociedade brasileira e os pais levarem as crianças para praticar judô, que não acontece em outros esportes. Né? Então, que não é muito diferente do que acontece no futebol. O Brasil é o maior exportador mundial de jogador de futebol. A estrutura da base do futebol brasileiro é boa? Não é muito boa. Vocês conhecem os clubes de futebol na base, vocês sabem como é que é a base do futebol brasileiro. Mas sem atleta tem competição. Tem criança chutando uma bola desde Exatamente. cedo. A gente, quando faz processo de seleção de futebol no NAR, você se inscreve, você faz um dia de inscrição, no outro dia tem 600 crianças fazendo teste. É diferente dos outros esportes. Então, muito atleta, sistema de competição. Quanto mais eu melhorar esse sistema, melhor atletas eu vou ter. Mas isso já basta. Já tem uma gama enorme para filtrar. Já tem um sujeito diferente aí. Né? Que é o que acontece, por exemplo, nos países africanos. Sim. Eu queria só perguntar uma coisa também um pouquinho ligada nisso. O Brasil, então, recordando, há 7 anos foi eleito sede olímpica e pouco depois o COB, o Ministério do Esporte, já lançaram um desafio de que o Brasil, queremos que deixar o Brasil no top 10 de medalhas e tudo mais, mas o que a gente comentou até agora, o Brasil não tem tanta gente para renovar. Então, muita gente teve que ser, já em ação, ser preparada ou ser, assim, deram uma bombada na pessoa para ela chegar bem aqui no Rio 2016. Mas o que eu queria te perguntar assim, é possível fabricar um medalhista olímpico pelos seus estudos? Você acha que é possível você pegar alguém de repente em 4 anos, em 6 anos, você tornar uma pessoa do zero um medalhista olímpico? Não. Um atleta olímpico, medalhista ou não, ele já é um sujeito muito diferenciado do ponto de vista genético. Ele já é um cara bem diferenciado, ele tem que ser descoberto precocemente e treinado. Não é possível fabricar um medalhista olímpico. Existe toda essa questão lendária no esporte, da fabricação de atletas olímpicos e tal, mas isso não é uma coisa que a gente acredita. Isso é bem simples, a gente até olhando os dados de uma maneira generalizada, você vê que sempre que aparece uma determinada prova, você tem uma certa dominância de uma região, e você vê que isso está muito associado às questões genéticas daquela população naquele determinado momento, que nem a gente tem essa dominância hoje dos fundistas quenianos, essa dominância dos velocistas jamaicanos, então você precisa buscar sujeitos em uma determinada modalidade, numa determinada região. Não é tão simples assim, não. E quando você fala tem esse componente genético, num processo de detecção de talentos, o que você tem que olhar para saber que um atleta tem mais jeito, uma criança, um adolescente que você pegar no começo, tem mais jeito para uma determinada modalidade ou para outra? Tem sinais ou que tem jeito para algum esporte ou não tem para nenhum? Tem sinais que você pode... O resultado, né? Existe, de novo, né? Isso até, eu acho que até um pouco das ideias que se vendem, às vezes até a imprensa vende um pouco essa ideia. Nada é mais importante para o atleta do que o próprio resultado da competição. Então, o melhor velocista numa prova de categorias de base é o cara que ganha a prova. Então, o próprio resultado esportivo. E a gente tem que lembrar que o atleta não é só um pacote de capacidade física. A gente tem uma teoria reducionista do esporte, que se eu pego um cara e ele salta muito, ele vai ser um grande saltador. Não, a gente tem exemplos enormes aí de atletas que têm talento físico, mas não tem talento psicológico, não tem... Então, o atleta é um sujeito que ele sabe ganhar e sabe perder,
ele é resiliente, ele é disciplinado, ele aceita perder parte da sua juventude treinando e competindo. Então não é porque um cara tem uma capacidade física acima da média num determinado momento que ele vai ser um grande atleta. E eu preciso deixar esse cara maturar competindo, eu preciso fazer esse cara competir ao longo da sua maturação para saber se realmente ele se mantém no alto desempenho esportivo. Então o que a gente precisa ter mesmo, Mário, assim, é um sistema de competição que permita que esses meninos diferentes, que essas meninas diferentes estejam o tempo todo competindo, fazendo resultado e maturando dentro do esporte. Não existe teste que substitua isso, né? E dentro desses sujeitos que são selecionados, aí sim, você pode guiar através do processo científico, você pode tirar um atleta, por exemplo, de uma prova simples como a velocidade, colocar esse cara numa prova mista como o decathlon e vice-versa. Você pode pegar um atleta do salto de distância e transformar ele num triplista baseado nos dados, mas esse processo, essa primeira parte do processo é seleção entre milhares, quem sabe entre milhões de pessoas. E falando de seleção e de massificação, quando que uma criança pode começar a ser especializada num esporte? Especialização precoce é perigosa ou é melhor começar cedo mesmo? Ou a criança tem que fazer vários esportes? Cada esporte, existe uma fase sensível para a especialização, que nem você pega a ginástica artística, às vezes você tem atletas de 14 anos que já estão em Jogos Olímpicos competindo. Então são habilidades, são capacidades que são treinadas mais precocemente. Não existe uma idade generalizada, cada esporte tem a sua especialização. No primeiro momento, o que a ciência fala? Que é importante você apresentar para as crianças ali na sua primeira infância todas as modalidades para que elas possam conhecer essas modalidades e para que depois as próprias crianças sejam direcionadas de acordo com as suas habilidades. Então, algumas modalidades que dependem de treinamento de força, como especialização, por exemplo, as provas de velocidade, os atletas acabam migrando para essas provas, especializando um pouco mais tarde. Algumas modalidades, como a ginástica artística, um pouco mais cedo. O que é mais importante é que desde a primeira infância, né, logo nessas passagens da primeira infância, as crianças conheçam o esporte para que elas possam aprender sobre o esporte, começar a praticar e definitivamente especializar no tempo correto para aquela modalidade. Eu citou um ponto interessante que é, imagino que no contato com as cerca de 70 modalidades que vocês analisam no NAR, como se compete pouco no Brasil. Isso, a gente tem... Mariana cobriu natação há muito tempo, eu também agora estou cobrindo junto. Existem 3 torneios praticamente sêniores de natação importantes no Brasil no ano. O Troféu Maria Lenk, o José Finkel e o aberto de natação Open do fim do ano. Então são 3 grandes. No atletismo, com exceção do Troféu Brasil, você deve ter algum torneio da Federação Paulista, algum outro e pouco. O judô, os judocas brasileiros têm, acho que tirando o Grand Prix nacional, eles têm que todos... Tem que ir para o exterior, eles competem só em Grand Prix, em Grand Slam no exterior. Ou seja, até para motivar ou para tirar essa base que você disse da competição, para você firmar, é um problema, além da massificação, essa falta de como mensurar isso. Se tudo depende do resultado, o atleta ou ele tem que ir para fora, sim, ou ele vai ter uma amostragem pequena, né, durante, sim, todo o ano. É a mesma parte de um processo que é falha em todas as suas etapas. E que eu acho que vivemos um momento conturbado, porque eu acho que o país tem que resolver muitos problemas, a gente não pode fechar os olhos para isso antes de resolver o problema esportivo. Então, eu não acho que isso é uma coisa que mudará no curto prazo, nem no médio prazo. Acho que isso é um modelo que deve ser repensado a longo prazo, mas alguma coisa precisa ser feita. Se compete pouco, até porque hoje, se você tem um filho, e seu filho é um talento esportivo, por exemplo, no atletismo, muito provavelmente, se você não estiver numa região como São Paulo ou Rio de Janeiro, você não vai ter um clube de atletismo para mandar seu filho, e por aí vai. E a gente também tem que ter noção que a confederação, seja de qualquer esporte, ou o Comitê Olímpico, ou o Comitê Paralímpico, ele não tem responsabilidade sobre os processos de formação, que é uma outra coisa que o brasileiro, às vezes, peca nesse... o processo de formação é uma coisa do governo federal, isso tem que estar massificado na escola. E hoje, com a crise econômica, nós temos até, além de ter poucas competições, vocês sabem, ano passado nós tivemos competições importantes canceladas, em ano pré-olímpico. Não tem dinheiro, não vai fazer competição. Então, assim, é um problema um pouco maior. Até porque se você tiver muita competição, se você não tem clube, você não tem atleta da base, quem que vai competir? Então, é um processo um pouco mais problemático, que tem que começar... Mas por que eu estou totalmente falando isso, Paulo? Porque alguém tem que começar a resolver esse problema. Mas na minha concepção, isso
só vai acontecer quando o governo federal se mobilizar para criar um sistema nacional de formação esportiva. Enquanto isso, o esporte fica parado. E eu vou voltar um pouquinho para a questão do treinamento esportivo, né? A gente, quem vai na academia ou quem corre meio por lazer ou para cima de algumas provas e tal, a gente vê a variação de opiniões sobre treinamento é muito grande. Tem uma época em que falam que você tem que correr muito, fazer um grande volume, outras que treinos mais curtos são melhores. Quem não conhece do assunto fica um pouco perdido. Você trabalhando direto com alto rendimento, desde que você começou a fazer esse trabalho, que grandes mudanças teve nesses parâmetros de rendimento? Tem exemplos que você pode dar de mudanças? Existe um gap, né? Existe um espaço muito grande entre o que se fala na academia e o que se faz no alto rendimento. Eu acho que, particularmente, né, mudando um pouco o viés da nossa conversa, eu acho que é um grande erro das estratégias de marketing, de alguns programas de treinamento, eles usarem o atleta de alto rendimento como ferramenta de propaganda, porque quem conhece o atleta de alto rendimento sabe que ele não usa nenhum modelo, ele nem sabe se o treinamento A é melhor que o B ou melhor que o C, e o atleta não treina tanto quanto as pessoas acham que ele treina. Atletas são pessoas diferentes. Você já foi no NAR várias vezes, você chegar no NAR 8, 9 horas da manhã, não tem ninguém. O atleta começa a treinar 9h30 da manhã, treina com muita intensidade até 11h30, meio-dia, depois eles param, descansam, depois eles voltam, treinam mais 1 hora, 1h30 de tarde com bastante intensidade. Então, essas discussões, na verdade, elas existem na academia, mas elas não existem no esporte de alto rendimento. No esporte de alto rendimento, hoje, cada vez mais se procura intensidade, né? Então, os treinamentos, cada vez mais, eles diminuem a sua duração e aumentam a sua intensidade. E o que se tenta fazer hoje também é trabalhar da maneira mais específica possível, né? A gente sabe que algumas capacidades físicas concorrem entre si, a gente chama isso de treinamento concorrente. Então, os atletas procuram trabalhar de maneira específica, com muita intensidade e reduzindo o tempo de treinamento, que isso evita, entre outras coisas, o overtraining. Essa pergunta que eu vou fazer se encaixa um pouco nisso, que é a questão do estudar a educação física, o esporte, seja para a prática geral ou alto rendimento. Em relação a outros países, que o Brasil agora quer se inserir numa elite olímpica, esportiva, mundial, aí no top 10 da Olimpíada, então, mas em relação a esses países do bloco de primeira linha, que a gente pode falar Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e tudo mais, essa questão tanto de ciência do esporte, aplicação desses estudos, dos conceitos, o Brasil está no top 10 também nesse lado? Olha, em termos numéricos, o núcleo de alto rendimento hoje é o centro que mais coloca estudos em revistas indexadas do mundo. Do mundo? Aliás, centros de treinamento não publicam estudos científicos. Quem publica estudos científicos são universidades e, assim, poucos lugares no mundo colocam, por exemplo, tantos trabalhos com atletas olímpicos e paralímpicos como o NAR coloca. A diferença desses esportes, mas existe uma tendência também de se elitizar a informação. Então, por exemplo, se os Estados Unidos faz o resultado, isso é culpa da ciência, mas se a Jamaica faz o resultado, isso é mérito do atleta. Se o Quênia faz o resultado, isso é mérito do atleta. Se a Grã-Bretanha, se a Inglaterra faz o resultado, isso é mérito da ciência. No final é sempre a mesma coisa. A Inglaterra, por exemplo, faz o resultado no ciclismo, porque ela tem o maior número de praticantes no ciclismo. Né? A Jamaica faz resultado no atletismo velocidade, porque tem um grande número de atletas de velocidade. O Quênia faz investimentos bem específicos. Bem específicos. Então, no final, a conta é sempre a mesma. Quanto mais praticantes eu tiver numa determinada modalidade, a gente sabe de todos os problemas que a gente tem no futebol brasileiro e continuamos sendo o maior exportador mundial de jogadores de futebol. Então, existe essa tendência. E essa questão de aplicação da ciência, como a gente conversou no início dessa nossa entrevista, ela é muito menos importante do que descobrir o atleta. Eu preciso descobrir o atleta, porque depois que eu descubro um atleta de alto rendimento, principalmente na fase adulta, muito pouco eu tenho para fazer. Né? O atleta, as melhoras são muito pequenas. Né? Você imagina que se eu melhoro um atleta 4%, 5% na velocidade numa prova de 100 metros, ele vai chegar 5 metros na frente. Essa é a diferença entre o primeiro e o último colocado. O esporte ele vive de diferenças milimétricas, né? Ele vive de diferenças muito pequenas, então a gente tem essas limitações. O importante mesmo é formar atleta. Certo, Irineu. Para encerrar, eu queria te perguntar qual é a sua expectativa para a Olimpíada? Você acredita que a gente vai conseguir chegar nessa meta de estar entre os 10
primeiros e depois da Olimpíada? O que você acha que precisa ser feito para continuar mantendo esse patamar que a gente, bem ou mal, conseguiu chegar com o investimento que foi feito na esteira da Olimpíada? Os atletas e as confederações vêm sofrendo bastante, né, nesse último ano por causa da situação econômica e vêm se esforçando bastante, né? A gente também tem que reconhecer isso, né? Como bom brasileiro, eu tenho esperanças que o Brasil tenha um bom desempenho, né? A gente sabe que existe um efeito dos jogos em casa, principalmente nas modalidades coletivas, isso é histórico, isso é estatístico, isso é científico. Então essas modalidades como handebol, vôlei de praia, basquete, vôlei de quadra, futebol, elas costumam ser beneficiadas por se jogar em casa. Então eu acredito muito nessas modalidades. Esportes individuais, eu acho que vem em linha com o que foi feito, como o Paulo bem colocou e você também colocou. Não vamos ter grandes surpresas, né? Espero que tenhamos, mas não acredito que tenhamos. E creio sim que a gente tem chance de atingir a meta de top 10, como bom brasileiro que sou, torcedor. Nos Jogos Paralímpicos, as metas são um pouco maiores e eu também acredito que o resultado do Comitê Paralímpico vai ser um grande resultado. A gente já vem fazendo isso nos Mundiais Paralímpicos, nos próprios Jogos Paralímpicos de Londres. E assim, para mim, Mari e Paulo, o que fica, vai ficar uma mensagem de que não dá para mudar as coisas em cima da hora. Eu acho que... E eu procuro, até minha forma de conduzir o NAR é assim, já tem bastante crítica, né? E se existe crítica, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Eu espero que as pessoas se mobilizem. Não adianta a gente só ficar criticando e não se mobilizar. Uma mobilização geral. Né? Como você sabe, o NAR, por exemplo, é um centro privado, né? E a gente tem essa mobilização para, tá bom, se eles não fazem, vamos tentar fazer nós. Né? Então, acho que o que fica é essa mensagem de que não dá para mudar as coisas em cima da hora e que se eu quiser mudar realmente a história esportiva do país, eu preciso fazer um trabalho de longo prazo investindo na base.